pecado, sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me
corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te Olá, meus amados irmãos e irmãs, meus queridos amigos, você que nos vê, que nos ouve pela Vide TV da Primeira Igreja Batista do Cabo Branco, pela web rádio e pelas nossas mídias disponíveis na internet. É muito bom voltar a contactar com você e refletirmos as bênçãos da parte de Deus, os ensinos de Deus. Colocar a nossa vida dentro das linhas mestras que compõem a vida de todo aquele, de toda aquela que depende exclusivamente de Deus, que busca depender da graça de Deus, da excelsa graça de Deus. Afinal de contas, estamos aqui, existimos por causa da graça de Deus. Estamos nos movimentando, indo e vindo, por causa da grande graça de Deus, da majestosa graça de Deus. Quando o Pai, o Senhor, o nosso Deus, enviou Jesus Cristo até nós, foi o seu mais profundo ato de amor por nós. E nós precisamos desenvolver em nós o sentimento da gratidão. E é sobre esse tema que nós falaremos nesse momento. Iremos, a partir de um texto base da Bíblia Sagrada, vivenciar a experiência de um discípulo de Jesus Cristo, de um apóstolo de Jesus Cristo, que reconheceu a sua fragilidade, o seu pecado, abandonou as coisas antigas, as coisas velhas, se renovou pelo Espírito Santo do Senhor, ganhou vida nova, ganhou ressignificação da sua vida, largou, portanto, tudo aquilo que ele tinha como sabedoria, como filosofia de vida, como situações que valiam muito, que para ele eram muito valiosas, ele troca todas elas pelo conhecimento de Cristo. Portanto, desde logo nós ficamos sabendo que viver, ser feliz, viver e ter gratidão é nos aproximarmos cada vez mais das lições de vida deixadas por Jesus Cristo. Esse mesmo apóstolo que nós vamos estudar uma parte das cartas dele, um trecho das cartas dele, ele mesmo diz que morrer para ele é mais importante do que viver. Ele tem como lucro, dada a experiência que ele teve com Jesus Cristo. Tamanha, tão profunda foi a companhia de Jesus Cristo, através dos ensinamentos de Cristo deixado através dos apóstolos, e pela vivência que ele teve
com aqueles que vivenciaram com Jesus Cristo, pela experiência que ele teve pessoalmente com Jesus Cristo, quando ele ouviu do próprio Jesus Cristo o chamamento, a convocação para que ele deixasse, largasse tudo e dali em diante desenvolvesse um trabalho guiado pelo Espírito de Deus e se tornasse o maior de todos os evangelistas que o mundo já conheceu, que é o apóstolo Paulo. Isso não diferencia Paulo como ser humano de nenhum de nós. Ele era tão humano quanto nós, tão frágil quanto nós, tão pecador quanto nós. Mas uma coisa é certa: depois de ter conhecido Jesus Cristo, Paulo começa a viver uma vida completamente diferente. E especialmente nesse capítulo, que é o capítulo 16 do livro que Paulo escreveu aos Romanos, na carta aos Romanos, que nós vamos ter uma experiência de profunda gratidão de um homem que, depois de ter vivenciado tantas coisas, depois de ter passado por diversas provações, prisões, depois de ter apanhado publicamente, de ter sido expulso de algumas cidades, de ter sido perseguido muito de perto pelos adversários da mensagem da cruz, ele se desmancha completamente em gratidão, ele manifesta o seu sentimento de gratidão. E isso está escrito para o nosso ensino, para enlevo espiritual nosso, para crescimento nosso, para que a gente também absorva no nosso viver diário essas lições de agradecimento a Deus, de gratidão aos companheiros, aos irmãos, aos amigos, companheiros de viagem, companheiros de luta, companheiros de jornada, assim como foram os discípulos de Jesus Cristo. Quero começar, antes da oração, deixando uma frase bem significativa para você pensar, para você já ir desenvolvendo esse sentimento de gratidão. A gratidão transforma os pequenos gestos em grandes memórias. Então guarde isso na sua lembrança. A gratidão transforma os pequenos gestos em grandes memórias. Isto é, nos darão lembranças vitalícias. É bom ter muito para agradecer. É muito bom ser grato às pessoas e, sobretudo, gratos a Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, aqui estamos, Senhor, estudando a Tua Palavra, absorvendo os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos deixados para a Tua Igreja vivenciá-los aqui na Terra. Muito obrigado, Senhor, por esta hora, pela escola bíblica, onde estudamos juntos, onde refletimos juntos. Nós te pedimos, Pai, nesse instante, em nome de Jesus, por todas as famílias da igreja, por todos aqueles que estão atravessando momentos difíceis, por todos aqueles e aquelas que estão vivenciando luto, chorando a perda de familiares, a ausência do abraço, do aperto de mão, do olhar mais carinhoso de perto, daqueles que estão distantes de nós. Ó Deus, nós te rogamos em nome de Jesus, lança sobre o mundo de agora a Tua graça sem medida. Lança sobre nós a paz de que necessitamos. Cura o mundo nesse instante em que vive e sobrevive às tantas misérias que estão sendo disseminadas em volta de todo o planeta. Tem misericórdia de nós e faz com que a Tua igreja ouse cada vez mais, ao invés de atrofiar o seu crescimento, ela possa avançar cada vez mais. Assim como a igreja perseguida, ela cresce e se desenvolve nos subterrâneos do mundo, e ela cria raízes pelo mundo afora,
nós te pedimos em nome de Jesus, lembra-te, ó Deus, da nação brasileira, para que possamos vivenciar tempos de paz, de alegria e de tranquilidade. Tem misericórdia de nós. Faze de nós, ó Senhor, um povo cheio de gratidão a um Deus que é tão bom, tão cheio de graça e de misericórdia. Nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Bom, o texto base da nossa reflexão é Romanos capítulo 16. Depois de uma vivência longa, o apóstolo Paulo se desmancha completamente nesse capítulo 16 em agradecer profundamente, em ter um verdadeiro reconhecimento a tantos quantos lhe ajudaram, cooperaram com o seu trabalho, cooperaram com o avanço da palavra de Deus, cooperaram com a evangelização da região onde ele costumava vivenciar, costumava aparecer plantando igrejas, formando líderes, formando pastores, enviando missionários. E aí no capítulo 16 da carta aos Romanos, ele diz de todo o seu coração o tamanho da gratidão que ele tem para com todos. E ele faz uma relação extraordinária. Esse é um dos maiores capítulos de exaustão de gratidão. Paulo se derrama, se compadece, ele ama, e por sentir assim esse amor por todos esses companheiros e companheiras, amigos e amigas, ele derrama o seu coração, ele abre profundamente o seu coração. Então ele começa dizendo o seguinte: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda que ela venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim, disse Paulo. Queridos, vivenciamos situações tão difíceis no mundo, no presente momento, que as pessoas já não sentem mais alegria em poder expressar gratidão umas às outras. Porque nós, queiramos ou não, nós dependemos uns dos outros. E talvez esse momento tão difícil, tão cruel que a humanidade está passando agora, seja uma oportunidade dada por Deus, dentre muitas, a oportunidade de exercer a gratidão. É nesse momento que nós sentimos a falta um do outro, é nesse instante em que sentimos a falta do abraço, do afeto, do carinho, do aconchego, que nós precisamos ouvir como Paulo lidou com isso, como ele trabalhou isso, como ele vivenciou isso. Ele pede, ele recomenda uma irmã chamada Febe, e olha como é interessante, esse capítulo vai mostrar um Paulo que talvez muitos acusadores de Paulo, que o chamam de machista, por não entenderem o contexto em que Paulo vivenciou, os contextos onde ele escreveu, que Paulo nada tem de machismo. Ele vai agradecer aqui a muitos homens, mas também a muitas mulheres, que foram cooperadoras no trabalho da evangelização, da plantação de igrejas, que o ajudaram no crescimento, na disseminação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Esta não era uma mulher qualquer. Febe era uma serva do Senhor, que viveu para a glória de Deus.
que teve como auxiliar a Paulo até os últimos instantes, até as últimas consequências. Peço que a recebam no Senhor. Paulo quer que nós recebamos uns aos outros em honra, como fazendo ao Senhor. E ele pede então que essa serva, que é de uma igreja de Cencreia, onde ele também passou tantas vezes, com quem ele conviveu tantas vezes, ele pede que ela seja recebida como ao Senhor, com a dignidade dos santos, com a dignidade que aqueles que são separados por Deus precisam receber. Não pelo simples ou mero reconhecimento material, não. É o reconhecimento espiritual, o reconhecimento emocional. É o reconhecimento de um coração contrito, dependente de Deus, absolutamente dado às coisas boas. E que, portanto, sabe reconhecer o valor daqueles que lhe auxiliam. Ele continua dizendo: de maneira digna dos santos devem recebê-la, e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar. Isto é, cuidem dela completamente, de todas as suas necessidades, com dignidade. A gente tem ouvido e lamentado muitas vezes, irmãos, servos do Senhor e servas do Senhor que são abandonados ao esquecimento, que são tratados como se não existissem, porque são pessoas simples, porque são pessoas que não têm notoriedade, e a gente costuma ovacionar aqueles que estão em moda, que estão em voga, que estão na mídia. Precisamos rever os nossos valores. A igreja brasileira, a igreja no mundo inteiro, precisa retomar o caminho da igreja primitiva, da igreja iniciante, de como eles praticavam o amor, a ação social, a gratidão, o reconhecimento, como eles davam dignidade uns aos outros. E é isso que Paulo começa a carta já dizendo aos irmãos que recebam e tratem assim com dignidade essa irmã chamada Febe, que serviu tanto a tantos, inclusive ao próprio Paulo. Ela não serviu somente, exclusivamente a Paulo, ela serviu a muitos na igreja de Cencreia e nas circunvizinhanças, mas ela serviu também ao apóstolo Paulo. Em seguida ele diz: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Ele começa a fazer agora uma relação de pessoas que cooperaram para que ele chegasse até ali. Ninguém vence coisa alguma sozinho. Nós só vencemos quando nos ajudamos mutuamente. Sabe que uma coisa interessante nos chama a atenção nesse instante, queridos? É que quando Jesus começou a enviar os seus discípulos para irem pelo mundo pregando a palavra de Deus a toda criatura e ensinassem a essas criaturas a boa nova da paz, ele mandou de 2 em 2. E por que de 2 em 2? Porque um precisa auxiliar o outro. Nós precisamos desse auxílio mútuo. Eu não sou nada sem você. Você também não é nada sem a mim. Sem ter a mim. Não que eu seja tão importante assim, ou que você seja tão importante assim, enquanto humanos, enquanto pessoas sociais, não é isso. Nós somos importantes uns para os outros, porque nós somos obra das mãos de Deus. Porque nós somos pérolas do Senhor. Porque nós somos sal e luz deste mundo.
Saúdo e quero que vocês saúdem também a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Olha como isso é impressionante. Olha como isso é lindo, como isso é profundo. Não apenas Paulo precisa ter um coração assim agradecido, mas todos os que foram auxiliados, cooperados, ajudados, assistidos. Nós temos hoje um sem número de pessoas, de irmãos nossos, que não estão nos jornais, que não estão nas revistas, que não estão nas mídias, que não estão nas televisões, que não aparecem nos outdoors da vida, que fazem um serviço de formiguinha, um serviço escondido, lá distante, mas estão fazendo. E um trabalho excepcional, como esses irmãos e irmãs que trabalham com pessoas que vivem nas ruas, que vivem na sarjeta, que dependem do favor de terceiros para comer, para tomar banho, e que precisam, sobretudo, conhecer a Deus através de Jesus Cristo. E é a igreja, somente a igreja, a quem Jesus Cristo comissionou para essa tarefa no mundo. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Olha que coisa linda. Priscila e Áquila não somente ajudavam nas igrejas dos gentios, mas também eles tinham uma reunião em sua própria casa. Eles reuniam os irmãos, os amigos, para ensiná-los na sua própria residência, na sua própria casa. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Veja que Paulo tem uma lembrança muito ávida, uma lembrança muito boa. Isso quer dizer que Paulo guardou no coração todos esses irmãos. Ele tinha um relatório no coração para demonstrar a sua gratidão por cada um desses irmãos. E ele faz nominalmente uma homenagem a todos eles. Saúdem meu irmão amado Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. Paulo sai tirando lá do fundo das gavetas do seu coração e trazendo nominalmente à memória esses nomes, essas pessoas, para fazer com que os irmãos tivessem gratidão com elas. E ele diz mais, ele diz que esses irmãos são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Percebe como Paulo tem um despojamento dessa ideia de aparecer, de querer ser protagonista. Ele reconhece inclusive isso. Eles são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo Jesus antes de mim. Saúdem também ao amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e o meu amado irmão Estaques. Saúdem também a este. Saúdem Ápeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Ele vai fazendo uma relação
de reconhecimento a pessoas. E isso, irmãos, precisa ser levado em conta hoje pela igreja moderna, pela igreja que hoje está presente no mundo. Quantos irmãos já passaram pelos arredores da igreja, pelos corredores da igreja, que hoje já não estão mais conosco, por diversos motivos, ou porque foram transferidos, ou porque deixaram de morar naquele bairro, ou não moram mais naquela cidade ou naquele país. E nós raramente nos lembramos. Paulo faz um relatório de todas as pessoas que lhe ajudaram, que foram suas cooperadoras, e ele faz questão de notabilizar esses irmãos espiritualmente, e certamente que esses dados, esses fatos, essas ocorrências estão registradas no livro da vida. E ele continua: saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Percebe como Paulo tem um reconhecimento pelo trabalho feminino, pelo trabalho das mulheres? Porque afinal de contas, queridos, nós somos fisiologicamente, nós somos anatomicamente diferentes uns dos outros, mas nós somos espiritualmente iguais. Nós temos o mesmo valor para Cristo, nós temos o mesmo valor para Deus. Nós somos feituras da mão de Deus e nos tornamos em Cristo Jesus filhos de Deus por adoção. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Olha que coisa linda. Olha que coisa carinhosa, afetuosa da parte de Paulo. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Olha que irmã de um coração valioso, precioso, de um coração que desenvolveu o sentimento materno também diante de Paulo. E Paulo se sente filho, se sente acarinhado, se sente reconhecido, se sente apreciado, se sente amado. Saúdem Assínclito, Fregonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Saúdem-lhes com beijo, com ósculo santo. É esse sentimento que hoje nós estamos carecendo. A falta do abraço, a falta do aperto de mão, isso tem trazido uma tristeza muito grande. Mas aí nos traz também uma reflexão junto com isso. Será que o nosso abraço até aqui, realizado em favor dos outros, eram verdadeiros abraços fraternos ou eram abraços sociais? Ou eram simplesmente um aceno social? Paulo não, ele se derrama, ele remete o seu coração a um reconhecimento de profundidade, a um reconhecimento de honestidade de sentimento.
honestidade de coração. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Não obstante Paulo agradecer a todos eles, ele ainda admoesta, ele ainda ensina a prevenção contra os falsos profetas, os falsos irmãos, os falsos amigos, os falsos abraços, os falsos reconhecimentos e por aí vai. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante suas palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Somente os ingênuos se permitem enganar com as bajulações. Ele é sincero no seu coração e ele diz isso: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, seus e meus parentes. E aí segue todo o restante do capítulo, Paulo completamente derramado, cheio de gratidão, cheio de um coração feliz, como quem na verdade estava dizendo para eles: terminei a carreira, guardei a fé, mas guardei também um reconhecimento por todos vocês, pela cooperação de vocês. O sentimento nosso agora, depois de lermos esse texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, é que a igreja também sinta esse desejo de reconhecer aqueles que têm cooperado. Aqueles e aquelas que cooperam com a obra do Senhor, que cooperam dentro daquilo que é possível, aqueles que podem pregar, que preguem, aqueles que sabem ensinar, que ensinem, aqueles que são missionários, façam isso, possam ir ao mundo inteiro e pregar a toda criatura. Aqueles que são cooperadores financeiros, façam-no. E certamente receberão todos, da parte de Deus, o reconhecimento maior. O desejo do nosso coração como Igreja do Senhor é que tenhamos também, a cada dia, sabido desenvolver o sentimento de gratidão, uns pelos outros e todos a Deus. Deus abençoe, portanto, a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu estado, a sua cidade, Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe o mundo inteiro, em nome e para a glória de Jesus. Amém.